Olá, meus amores, um bom dia pra vocês. Hoje é domingo. Qual a data de hoje, amor? Hoje eu também não sei. Hoje é dia 19 19 de maio. 19 De maio. maio, né, de 2019. Estou aqui com o meu entrevistado de hoje, que é o meu marido. E ele vai contar uma experiência dele, vamos dizer, sobrenatural ou espiritual, né? E vamos lá. Então, se apresenta, amor, pro pessoal do Eu me nosso canal. chamo Uldarico Jefferson, tenho 58 anos, eu sou espírita e isso faz uns 20 anos, né? Então, o que eu passei nas primeiras experiências, nas primeiras 3, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? E certamente me assustou, né, no desenrolar de cada experiência. E qual foi essa experiência? A primeira experiência que você teve foi com quantos anos? Eu tive em torno de 11, 12 anos, eu não me lembro bem, mas eu sei que eu tinha uns primos na minha casa, eu fui dormir, eu estava vendo televisão com eles, né, a sala, o quarto deles, a varanda estava tudo aceso, e eu fui pro meu quarto dormir, eles ficaram vendo televisão e eu fui dormir. Logo eu deitei, relaxei, quando eu estava iniciando o sono, né, porque eu percebi que eu estava começando a dormir, eu me senti afundar na cama, né, fiquei preso, como se tivesse preso, o corpo preso na cama, e eu saí do meu corpo, eu comecei a me ver na cama, né, e ficar flutuando, né. Eu flutuei, mas eu não passei pela parede, eu fiz o caminho normal, flutuando, né, pela porta do quarto, depois entrei pela porta da sala, né, e vi meus primos no mesmo lugar que eles estavam vendo televisão. Antes de você ir dormir? Eles estavam Na mesma posição antes de eu dormir, e aí eu fui, eu observei, tentava falar com eles, né, mas não saía nenhum som eu parecia que eu estava querendo gritar, mas não saía nenhum som da minha boca, né? E aí eu passei pela sala, por cima de uma cristaleira que existia, e fui parar no quarto deles, né? E eu senti que eu giro, vejo eles de novo, mas eu o tempo todo lutando contra essa situação. Então você se sentiu assustado, né, nessa primeira experiência? Então, eu estava assustado porque eu nunca Foi a primeira vez, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu voltei pro corpo e sempre com um solavanco, né? Sempre, como eu estava preso, né, na cama, eu levanto os braços e as pernas como se estivesse sendo libertado daquela coisa, aquela força que me mantinha preso na cama. E qual foi a sensação? Fora o susto, né? Porque foi a primeira vez que você era uma criança. Qual foi a sensação de leveza? Você sentiu realmente como se fosse o teu corpo mesmo? Eu não sabia o que estava acontecendo. Sentiu uma leveza, eu levantei da cama, fui de novo na sala para ver se o que eu vi era aquilo ou eu estava sonhando. Não, eu voltei lá e eles estavam lá vendo a televisão e a cena estava exatamente igual a que eu vi, né? Então eu entendi que eu devia ter saído do corpo, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Ainda, não tinha Né? noção, Mas assim, não fiquei confortável, não me senti leve, não, eu fiquei com medo. Na época, com a idade que eu tinha e vendo o que aconteceu, eu fiquei com medo. Então, e não estava entendendo o que aconteceu. Certo, então essa foi a primeira experiência dele saindo do corpo, gente. Aí depois disso passaram-se quantos anos e você teve a segunda experiência? Você já tinha quantos anos? Aí já tinha, deixa eu pensar aqui, uns 25 anos mais ou menos. Isso, né? e como é que foi essa segunda experiência? Ou seja, o dobro do tempo que eu tinha, dobrou a idade mais ou menos, aí de novo tive a experiência. Eu já estava casado, eu estava no quarto com minha ex-mulher e também a mesma situação, né? Estou deitado, a sensação foi exatamente a mesma, né? De estar ficando preso, o corpo, você está entrando no sono profundo, aí eu sinto
o corpo afundar no colchão. E aí eu de novo eu me desprendo. Só essa vez eu me desprendi muito rápido, assim, rápido que eu não fiquei flutuando levemente pela casa. Eu flutuei passando subindo, né? Fiquei provavelmente uns 50, 60 metros acima da casa e olhando para baixo, vendo a minha ex-mulher e eu na cama lá deitado dormindo, como se estivesse dormindo. E eu olhando todo o panorama da região, né? Que estava de noite, luzes pelo lugar que eu morava, e eu conseguia chegar a ver até as luzes da praia, porque eu morava próximo da praia de Piratininga. Então eu conseguia ver toda a iluminação, vendo o movimento da noite, né? Mas também eu fiquei mais tempo, também mesma coisa, lutando contra aquela situação. Mas não estava gritando, porque não tinha para quem gritar, eu estava muito longe, né? Mas eu olhei mais o panorama, né? E também você, nessa época, você ainda não tinha nenhuma consciência da coisa também, espiritual, ainda não frequentava nenhum... Não sabia o que estava acontecendo de novo, sabia, né? Eu sentia, para mim, que aquilo estava acontecendo mesmo. E acordei da mesma forma, né? Dando solavão com perna e braço subindo, né? Porque você tá preso, você está querendo se libertar. E quando você se liberta, você faz um movimento você se sente solto, né? Isso. O espírito retorna, aí você levanta braço e perna. Como se o espírito entrasse no corpo e o corpo reagisse, né? Ficasse livre. Na verdade, o corpo ficou livre porque o espírito já está dentro e aí eu me sentia... Eu estava normal, e aí quando eu acordava, olhava a situação, a esposa dormindo do lado, a mesma situação que eu vi fora do corpo, eu vi dentro do quarto. Então, gente, aí depois passaram-se mais quantos anos? Aí foram mais 12, para engraçado, agora que eu estou fazendo a relação, mais uns 12 a 14 anos, mais ou menos, de 12 para 24 para uns 36, pode ser isso. Isso, aí ele teve a terceira experiência, né? Que aí como é que foi essa terceira experiência? Você já tinha consciência espiritual, já frequentava algum centro espírita? Ainda não. Aconteceu um pouquinho diferente, né? Mas foi sempre a mesma coisa. Mas eu tava já no segundo casamento e tava também a mesma coisa. Então, me ensinando, sono, corpo preso, só que dessa vez eu saí, eu senti o espírito saindo, mas fazendo um movimento circular, né? Tipo um elipse, um helicoide, né? Subindo, saindo da casa. Eu acho que eu saí, né? Eu não fui tão alto quanto da segunda vez, né? Mas realmente senti meu corpo da minha situação, preso, querendo voltar, meio assustado, né, passando de novo aquela experiência pela terceira vez. E aí eu volto, acontece a mesma coisa, né? Braço, perna, o retorno era sempre igual. O espírito retornava e o corpo ficava novamente... Dava um solavanco. Solto, e aí eu fazia o solavanco. Porque na realidade, né, o que dá vida ao corpo é o espírito, né? O espírito tá ali inerte, né, amor? Você entende assim? Eu acho que não. Ele saiu, aí ele não deixa eu me movimentar, né? Ele tá fora do corpo, você tá lá ligado preso. pelo esse fiozinho que dizem que existe, esse fiozinho invisível, o perispírito, né? Ligado pelo perispírito. Meu marido é espírita, tá, gente? Então, ele entende, hoje em dia, né? Ele já entende bastante, né, dessa temática, né? Aí depois passaram-se mais quanto tempo? Aí passou, deixa eu ver, 12, mais uns 15 anos mais ou menos. Que aí ele já estava comigo, né? Isso. E aí ele teve a última Isso a gente já estava morando em Campina Grande. Isso. Né? Mas a experiência foi do mesmo jeito, mas eu já tinha um conhecimento espírita, já sabia o que estava acontecendo. Eu estava até ansiando de que acontecesse, para poder... desfrutar dessa vez, né? Poder deixar o espírito solto e eu poder voar longe, ir mais longe do que eu fui das outras vezes, né? Só que infelizmente não aconteceu isso. Aconteceu sim, eu sentia, mas quando aconteceu dessa vez, eu fiquei tranquilo, eu não me apavorei,
né? Porque você já tinha consciência de que realmente aquilo ali... Eu já tinha conversado depois que eu comecei a praticar o espiritismo, eu conversei com outras pessoas, então eu já sabia o que estava acontecendo. Você lendo o livro dos espíritos, você fala justamente quando você sonha, dorme, você está fazendo contato com espíritos encarnados e desencarnados, mas eles estão flutuando, estão passeando por aí, e você acaba encontrando amigos e que já se foram e outros que estão aqui na Terra. E nesse momento eu fiquei tranquilo, tá? Aconteceu também eu de ficar preso, mas aí dessa vez eu não me apavorei, né? Saí do corpo, mas não durou muito tempo, né? Saiu do corpo, eu estava todo feliz, porque agora que eu vou passear, né? Agora não que eu ficou vou... com medo, né? Porque já tinha não esse tinha medo, conhecimento. não estava com medo, só que talvez, não sei se pela minha vontade, minha ansiedade de isso acontecer de novo, a coisa não durou o tempo que eu gostaria que durasse. Mas foi a quarta experiência, mas eu dessa vez já bastante tranquilo em relação... Consciente do que estava acontecendo, então né? não teve, eu não senti nenhum problema, até gostei muito, mas queria até que acontecesse para que eu pudesse mesmo desfrutar um pouco mais dessa experiência. Então, gente, e o mais incrível é que, tipo assim, isso aí independe, nessas viagens astrais, né? Isso é uma viagem astral, independe de você ter uma crença ou não, porque as primeiras vezes ele não tinha crença nenhuma, ainda não frequentava nenhum tipo de espiritismo e tal, e ele teve essa sensação. Já da última vez que ele queria curtir, aconteceu, né, aí... Ele queria desfrutar mais, mas não teve como, né? Assim, não é uma... No início, você sem consciência do que está acontecendo é sempre ruim. Depois não, depois você vai acabar sabendo o que está acontecendo, é mais tranquilo, né? Então, se acontecer de novo, eu não vou ficar nem um pouco assustado, não. Eu acho que agora sim, tendo consciência do que né, isso não me traz mais o susto, medo, não, pelo contrário. Olha, o Fred está perturbando tanto que daqui a pouco quem vai fazer a viagem astral? Mas eu vou fazer ele fazer a viagem astral. Sou eu, vou fazer ele voar pela janela. Então, amor, essa experiência te traz a certeza que realmente existe uma vida após a morte, né? Uma certeza de uma outra dimensão. E que realmente quando a gente faz essa passagem, deve ser essa sensação também, né? De desprendimento. Deve ser, eu imagino, mas... a gente, assim, eu acredito, quem é espírita acredita em vida né, depois da morte. Na verdade, você não morre o corpo, a parte física, mas o espírito permanece. Ele vai ficar um tempo, depois ele vai retornar para buscar as melhorias, né? E vai encarnar de novo em outro corpo. Mas o espírito não morreu. O que morreu foi o seu corpo físico, que tem... Aqui na Terra tem um tempo de vida limitado, né? Pelo característica do corpo humano, né? Então, amor, você não tem medo de morrer? Não tem não. E nem do que você vai morrer? Não Porque o que mais me assusta é assim, eu não tenho medo da morte em si, eu tenho medo do processo até que você chegue nela, né? Alguma doença que você fique na cama, entendeu? Eu acho que isso aí só que me assusta. Esse sofrimento que é ruim. Esse sofrimento mas assim, o fato de morrer não me assusta, né? Porque eu acho que eu vou para um lugar de passagem, né? Para depois retornar. Mas isso realmente não me assusta. Agora, o fato de ser doloroso ou não, aí a gente não tem controle sobre isso, né? O que a gente tem que fazer, como o Espiritismo prega, você tem que cuidar do seu corpo, porque Deus te deu isso aqui para você, e você tem que cuidar dele o melhor possível, né? Para você também ter uma qualidade de vida boa, e depois você vai se desprender melhor, quanto melhor estiver seu corpo. Então você tem que cuidar do seu corpo, isso é importante. Fundamental, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse relato do meu marido. Eu vou trazer mais relatos, tá? Ele também tem uma experiência de uma amiga muito próxima dele, que teve uma coisa assim, bem sobrenatural mesmo, né? E que ele presenciou, foi uma coisa muito palpável, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai trazer uma outra oportunidade. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para quem quiser deixar o seu relato, tal, né?
Vou deixar aqui no box de informações para vocês, quem quiser mandar, eu relato aqui, eu leio. Eu quero dizer que o Fábio do Noites de Terror também, ele tá fazendo, né, ele faz esse tipo de trabalho de uma maneira um pouquinho mais diferente, mas também muito legal. Então ele também está colhendo, né, depoimentos de pessoas que tenham tido algum tipo de experiência, que seja curtinha, né? Ele também deixa lá no canal dele, né, o e-mail para que você possa mandar a sua história. E também tem o canal da Fátima Muniz, que também aceita e gosta muito que você mande pro canal dela relatos, né? Eu acho que o dela eu sei, é Relatos de Fantasma, não é isso, Fátima? Eu vou copiar e boto aqui também, do Fábio também. E aí vocês podem mandar para esses canais também, contando as suas histórias, tá bom? Um beijo, você quer falar alguma coisa, amor? Não, só agradecer a oportunidade. Um beijo, fiquem com Deus.